Ok, bom dia a todos então. Um beijão, Florzinha, Maria, Wagner, Marcinha Cortes, Joel, João Meme, Silvia, Ana Isabel, Lua, Dudu, Val, Kátia, Larissa, Veridiana, Bidóia, Marcelo, Daniel e Cida. Um grande abraço, pessoal. Bom, nós estamos fazendo o seguinte, nós estamos transmitindo, estamos fazendo estudo pelo Pautalk, mas também transmitindo o áudio pelo Facebook, tá? Eu achei mais interessante transmitir apenas o áudio pelo Facebook, é, ao invés de transmitir o vídeo também, eu estou gravando o vídeo para ficar o material, né, o conteúdo gravado em formato de vídeo também, que eu acho melhor. Então, para fazer os dois ao mesmo tempo fica difícil, tá? Para jogar o streaming lá no Facebook e gravar o vídeo fica complicado. Então, a gente vai jogar só o áudio no Facebook, né? Para quem não consegue participar pelo Pautalk, né? E a gente grava e depois fica o material aí para quem quiser aproveitar, tá? Certo? Então tá bom, vamos lá, vamos pegar então hoje o capítulo capítulo 6, né? A respeito dos esponsais. Vamos ver aqui, né? A respeito dos esponsais, né? Aqueles que se casam, né? O casalzinho novo, né? Que está passando por essa fase inicial do casamento, né? Então vai ter algumas reflexões bem importantes para que nós entendamos melhor o casamento, né? Essa possibilidade maravilhosa que a gente tem, que é a convivência, né, com uma outra pessoa. Então vamos ver o que ela fala aqui a respeito dessas duas pessoas, né, que estão passando a viver juntas aqui, como casados, né? Ela fala assim: entristecedora realidade é aquela com que nos deparamos no mundo, quando a relevância do compromisso conjugal vai sendo relegada à mera experiência, tão precária em sua duração quanto precárias foram as motivações que lhe deram ensejo. Tá? Então, a primeira coisa aqui, né? Entristecedora realidade é aquela com que nos deparamos no mundo, quando a relevância do compromisso conjugal vai sendo relegada à mera experiência, tão precária em sua duração quanto precárias foram as motivações que lhe deram ensejo. Tá? Bom, o que ela quer dizer? Que tem sido, para muita gente, o casamento, a experiência do casamento tem sido uma experiência, apenas uma experiência. É isso que ela está dizendo, né? Hoje em dia, não é difícil a gente escutar, você casa, se não der, você larga, né? Você casa, se não der certo, você larga, tal. Tudo bem, na realidade acaba sendo assim mesmo, né? Porque vai fazer o quê, né? Uma situação às vezes muito complicada de se manter, né? Quando as pessoas não estão preparadas mesmo para entender o significado do casamento, acaba sendo isso mesmo. Mas será que essa atitude está correta, né? É isso que nós vamos questionar aqui, né? Por quê? Porque o significado que tem se dado ao casamento tem sido um significado muito superficial, né? O Joel está dizendo aqui que casamento é coisa séria, né? Exatamente, Joel. Não é um mecanismo descartável, né? Exatamente. Aí que está o problema, né? Hoje em dia está fácil de casar e fácil de separar, né? Hoje em dia separar está muito fácil, né? Hoje em dia separar está cada vez mais fácil, né? Então isso não corresponde ao que nós necessitamos, na verdade, né? Até a Teresa de Brito ela fala que não deveria ser tão fácil para que existisse separações, não deveria ser tão facilitado esse processo. Até porque as pessoas precisam
exercitar um pouco mais a compreensão, refletir melhor, né? A Silvia está colocando pior que muitos ainda pensam assim, se não der, separa, né? É. Às vezes já entra no casamento já com esse pensamento, né? Já demonstrando a desconfiança, vamos dizer assim, né? Já demonstrando a dúvida, a desconfiança e, e, e a pouca, vamos dizer assim, expectativa que tem, né, em torno do casamento, né? Então isso já vai dificultando, né? Então vamos lá, vamos continuar aqui. No campo dos sentimentos, no campo dos sentimentos humanos, observamos a descompensação emocional, em que desfilam muitos, logrando transportar a insegurança, a carência afetiva, os desejos tipicamente sensoriais para a instituição do casamento. Olha só, gente. Então, os sentimentos humanos, a descompensação emocional, né? Em que desfilam muitos, logrando transportar a insegurança, a carência afetiva, os desejos tipicamente sensoriais para a instituição do casamento, né? Então, veja bem, as carências, as descompensações emocionais, né? A insegurança. Então, isso tudo deve ser tratado. O que acontece é que as pessoas acabam transportando, né? Acabam transportando isso para o casamento. Né? Acabam buscando no casamento a solução, vamos dizer assim, entre aspas, a solução para esse tipo de problema, de carência. Então você junta duas pessoas carentes lá e você acha que isso vai resolver, né, a carência das duas. Mas quando se junta duas pessoas carentes, você vai ter duas pessoas problemáticas que vão esperar que um e que o outro resolvam o problema uma da outra pessoa, né? Quando isso não acontece, e frequentemente não acontece, porque nós só vamos resolver os nossos problemas dentro de nós. Não é alguém que vai resolver o meu problema, sou eu que, me conscientizando e me tratando, eu vou me tornar uma pessoa mais harmonizada comigo mesmo. Tá? Então, quando se juntam duas pessoas que estão bem consigo, aí é outra história. Né? Quando se juntam duas pessoas que estão harmonizadas com elas mesmas, aí é outra história. Tá? Aí as duas, né, têm uma chance muito maior de viver em harmonia. Né? A harmonia é relativa, é lógico, porque a gente está ainda numa situação que é de certo modo precária ainda, né? Mas é bem melhor do que juntar duas pessoas carentes, né, inseguras. A Veridiana colocou lá, é que tudo é razão para se casar, menos o amor, que é o ingrediente principal e que faz o casamento dar certo. Exatamente. A Val, muitos brincam de casinha e, como crianças imaturas, logo enjoam e começam a brigar, acabando com a brincadeira, que a princípio lhes pareceu tão interessante. Verdade, Val, isso mesmo. É isso aí, né? A gente atua porque ter a sociedade de alguma forma exige essa atuação, né? E dá essa possibilidade, né? De alguma forma cobra também. Aí, vai casar ou não vai, não sei o que, né? Então, só que muitas vezes a pessoa não está preparada ainda para se casar. Ela não está se casando pelo motivo certo. Né? Ela apenas vai atuar mesmo, né? Dentro de um cenário de família ou de casamento, mas para o qual ela não está preparada intimamente. Né? Muito bem, então vamos lá. A solidão e o instinto carnal não recomendam por si mesmos a união esponsalícia. Tá aí, gente, olha aí o que ela está dizendo. Só porque você está sozinho, você vai se casar? Né? Aí as pessoas, Alexandre, mas não é isso que acontece? A pessoa sozinha, ela não procura alguém. Não procura alguém para se casar? Né? A pessoa sozinha não vai procurar alguém para
para sanar a solidão dela. A princípio parece muito natural isso, não é? A princípio parece muito lógico, né? Mas a Teresa de Brito está certa quando ela fala aqui, né? A solidão e o instinto carnal não recomendam por si mesmos a união esponsalícia. O que ela quer dizer com isso? Que não é só porque você está sozinho, está carente, solitário lá, né? Meio desenchavido, meio macambúzio, está meio surumbático, né? É que você vai buscar o casamento, né? Então, tem que haver motivações mais profundas, tem que haver significados mais profundos. Tá? Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui. A Silvia, às vezes está fazendo o que os outros querem, né? Então, procuram alguém e o amor onde fica, né? A Silvia colocou. O Dudu, casa com uma bengala, que é igual. Veridiana, exatamente, né, Dudu? Veridiana, a sociedade cobra que se case como se lhe faltasse uma parte, achando que isto é essencial na vida. Né? O Joel está dizendo, antes só do que mal acompanhado. A Val, se fosse assim, eu estaria procurando uma plaquinha, pois além de sozinha, seria ideal ter um pai presente para minha filha, mas isso não justifica casar. Certo. Né? Você vê que surgem várias situações aí, né? Que vocês estão colocando. Mas o fato é que ela diz aqui, né? A solidão, ou então o instinto carnal. Né? O instinto carnal. Porque você tem necessidades sexuais e você está carente, e está ali na seca, né? Como a gente diz, não sei o quê. Fala, vou casar. Tomei uma decisão, vou casar. Não aguento mais, né? Quer dizer, isso só não justifica, né? A solidão também, a pessoa que é solidária, ela nunca está solitária, né? A pessoa que é solidária, esse sentimento de solidão é muito mais fruto de um egocentrismo, de um narcisismo, de uma vivência muito centrada em nós mesmos, do que propriamente falta de casamento. A sensação de estar solitário é muito mais da pessoa que se fecha e não gosta de compartilhar, e não gosta de conviver, de se relacionar, que acaba vivenciando essa solidão. A pessoa que tem amigos, a pessoa que tem trabalhos voluntários, a pessoa que está bem consigo mesma, ela não fica se sentindo solitária, né? É lógico, é natural na vida nós procurarmos alguém, né, que vai acrescentar algo na nossa existência, isso com certeza, é por isso que se formam os casais, é por isso que se forma a família, né? Mas não com essa preemente necessidade, essa carência aí que deve ser muito mais sanada do que tampada com alguém, né? Deve ser muito mais conscientizada e trabalhada do que apenas se buscar o casamento, né? Vamos ver o que ela fala mais aqui, né? Então, a solidão e o instinto carnal não recomendam por si mesmos a união esponsalícia, mas sim pedem prestação de serviço ao semelhante. Olha aí o que ela está dizendo. Pedem prestação de serviço ao semelhante, como medicação para o solitário. Quer dizer que a pessoa que está sozinha, chateada, acha que ninguém gosta dela, tá, né? Ela deve trabalhar pelo bem dos outros. Porque enquanto ela permanece na infância psicológica, ela permanece pedindo amor aos outros. Né? Agora, quando ela se decide por amar, aí ela amadurece. Essa é uma atitude madura. Não ficar esperando ser amado. Mas ela, né, partir no sentido de amar as pessoas. Ah, Cida, então tem que se tratar primeiro para depois casar. O certo seria isso, né, Cida? Para as pessoas que demonstram carências muito grandes, né, dificuldades, conflitos, e que vai tentar achar uma bengala, vai tentar achar uma muleta aí para se apoiar, melhor era se conhecer primeiro, melhor era se trabalhar primeiro, se harmonizar melhor, para depois
estabelecer um compromisso dessa relevância, né? O enxoval dos sentimentos. A gente prepara lá o enxoval, as roupinhas, a cama, mesa e banho, prepara tudo lá, casa, e compra tudo, e prepara tudo. Mas o enxoval dos sentimentos fica relegado ao abandono, né? Transferindo a responsabilidade para o outro dentro do casamento, né? E aí quando o outro não corresponde ao que eu esperava, eu me digo frustrado, né? Desiludido, né? Eu, Dudu, eu estou na quarta mulher, mas me sinto bem. Não fiquei com elas por solidão nem carência, mas porque não deu certo mesmo. Eu sou prova viva desse caso. Certo, Dudu. A Veridiana, mas não deve ser uma busca desenfreada e inconsequente, exatamente. O Joel, conheço uma moça que é muito feliz e atribui muito infeliz e atribui essa infelicidade à falta de um casamento, mas não percebe que será infeliz talvez mesmo casado. Aí que está. A pessoa que está infeliz em si mesma, ela estando com alguém ou não, ela vai permanecer infeliz. Só que casada, ela vai achar outros motivos para ser infeliz. É isso que a gente observa no consultório, é isso que a gente observa, né, no trato com as pessoas. Ela vai encontrar outros motivos para continuar infeliz. Ela fica mudando de um motivo para outro sem perceber, né, sem tomar consciência, e fica transferindo, né, essa infelicidade para objetos diferentes, para situações diferentes. Tá? Geralmente é isso que acontece. Certo? Então vamos lá, vamos continuar. Então deve buscar a prestação de serviço ao semelhante como medicação para o solitário, tanto quanto esforço educativo para a libido desgovernada, a fim de que se torne fonte de vida ao invés de baú de miasmas. Tá? Olha só o que ela diz. Quer dizer, para a solidão, a medicação é prestação de serviço ao semelhante. A medicação é essa, para a solidão. E para os desejos carnais, a libido desgovernada, como ela diz aqui, né? A medicação é o esforço educativo, a disciplina das forças sexuais. Né? É lógico que isso tudo é complexo, isso tudo não é fácil, tá? Mas quantas pessoas querem a disciplina das forças sexuais? Quantas pessoas buscam a disciplina emocional, sexual, né? Mental? Geralmente a gente foge de tudo quanto é disciplina. Falou que é disciplina, falei, meu Deus, lá vem bomba. A gente foge de tudo quanto é disciplina, desde criança, né? Ai. Joel, devo ser feliz por mim mesmo, né? Não por algo ou alguém. Ser feliz em mim mesmo, né? No contato comigo mesmo. A Veridiana, e como atualmente se vê em pessoas com esta libido desgovernada, né? Então, isso é uma necessidade, né? Nós aprendemos a equilibrar as nossas forças, todas elas, tá? A fim de que se torne fonte de vida ao invés de baú, né? de baú, de arquivo, de miasmas, né? Porque a libido desgovernada acaba sendo formando um reservatório de miasmas, né? Então isso não é bom para a gente, né? Todas as vezes em que a vinculação conjugal se alicerça sobre carências, advém a certeza de que será de curta duração o cometimento, ainda que permaneçam os parceiros sob o mesmo teto. Olha o que ela diz. Todas as vezes que a vinculação conjugal se alicerça sobre carências, advém a certeza, ela está dizendo aqui, é a visão dos espíritos aqui, né, que a Teresa de Brito está trazendo, advém a certeza de que será de curta duração o cometimento. Aí tem um detalhe, ainda que permaneçam os parceiros sob o mesmo teto. Olha aí. Isso é interessante, né? Quer dizer que a gente olhando de fora, a gente uma visão superficial dos relacionamentos, tá? A gente acha que está tudo bem, a gente acha que está uma maravilha, tá?
mas vai ver como é que está o relacionamento, né? Na essência ali, na realidade do casal. Frequentemente, muito frequentemente, a gente vê essa situação, né? Apenas uma fachada de um relacionamento que já acabou, né? Mas sendo mantido sob o mesmo teto. Não estou falando que então deve cada um ir para um lado e cuidar da sua vida. Eu acho que nós precisamos refletir o que fez com que o casamento se deteriorasse. E muitas vezes é possível até resgatar as razões reais pelas quais nós devemos nos vincular. Muitas vezes é possível resgatar essas razões, esses significados, se as pessoas quiserem, né? A Veridiana, mas colocam isto acima de tudo, não tem limite na busca de saciação, da saciação dos seus prazeres, né? É isso mesmo, tá? Então, aí o casamento ele acaba sendo de curta duração, né? Quando a conjugação conjugal, a vinculação conjugal se alicerça sobre carências, né? Aí continuando, o casamento para ser real e leal na Terra, onde as provas se associam às expiações de modo indisfarçável, exige que os partícipes dessa empresa íntima hajam logrado a maturidade de intenções, que estejam elaborando o próprio equilíbrio emocional, né? Quer dizer, na Terra, o que a gente encontra? A gente encontra uma mistura, onde as provas se associam às expiações de modo indisfarçável. Então é natural que os casamentos eles demonstrem essa realidade, né? É natural que os casamentos eles de alguma forma demonstrem essa realidade aqui de associação de provas e expiações, né? Em que o casamento se mostre complicado, né? Exigindo de ambos uma consciência maior para conseguirem manter essa empresa, como ela diz aqui, essa empresa íntima, né? Ao longo do tempo. Deixa eu ver o que o Dudu está colocando. Mas ali existe um casal aqui no prédio que se espancam um ao outro quase todo dia. E ao saírem pela manhã para o trabalho, os dois sorridentes, dando um bom dia, como se nada tivesse acontecido. Coisa muito estranha isso, incomoda os vizinhos, ninguém pode se meter, e nada de separação. Eu chamo de vizinhos esquisitos. A vizinhança toda ouve e sabe disso. Pois é, esse negócio de casamento e família, casal e família, tem as coisas mais estranhas do mundo. De fato, tem as coisas mais estranhas do mundo, né? A gente encontra tudo quanto é modo de viver e se relacionar, tá? As configurações mais diferentes, né? Oi, Wasser, tudo bom? Um beijão. Tá? Então, não é de estranhar mesmo esse tipo de coisa, viu, Dudu? Existem vínculos, Tá, eu entendi. Não é pancada de libido, né? Tá certo. Mesmo que a pancada de libido ainda seria uma manifestação patológica também, né? Um sadomasoquismo aí, né? Mas tudo bem, né? Mas enfim, né? Nem sei o que eu estava falando aqui agora há pouco. Eu ia comentar alguma coisa em cima do que vocês falaram, acabei esquecendo aqui. Dos vizinhos lá do Dudu, né? Que um batia no outro. Ah, os vínculos, né? Os vínculos, muitas vezes, do casal, é um vínculo muito complexo, de amor e de ódio, que vem do passado, frequentemente, né? Essas situações esquisitas são vínculos complexos, que nós tornamos complexos ao longo do tempo. Nós os tornamos complexos, complicados, né? Através de situações as mais variadas no passado, em que nós juntamos mesmo situações de amor, de paixão, de ódio pela mesma pessoa. E aí esses vínculos hoje se mostram desse jeito, entre tapas e beijos, né? Então é a manifestação mesmo dessa complexidade do vínculo, né? E aí a gente não entende mesmo, né? E se a gente vai se meter no meio aí,
É a gente é que sai prejudicado, porque o casal, né, ora se estapeia, ora se abraça e se ama, né? Então é meio difícil mesmo. A Veridiana, existem muitos casais que vivem nessa condição de agressão física e não saem porque alegam se amar, por causa dos filhos. Ficam, na verdade, bravos se alguém falar que esta relação está fora do normal. É. Veja, gente, não é tão difícil da gente entender assim. São obsessões entre encarnados, né? São obsessões, verdadeiras obsessões entre encarnados. A gente faz isso com os obsessores desencarnados também, tá? A gente faz isso com os obsessores desencarnados também. Por quê? É muito frequente as pessoas quererem se libertar de determinados obsessores, mas quando eles são afastados temporariamente, a pessoa sente falta. A pessoa sente falta. Tá? A pessoa sente falta. A pessoa entra em depressão, sentindo a falta do obsessor, gente. Isso é uma das coisas mais comuns. Né? Então, é esse tipo de vínculo, em que na verdade eu gosto de ficar com o outro, né? Gosto desse relacionamento complicado, sinto falta quando o outro se afasta. A não ser quando eu já estou cansado mesmo dessa situação. Né? Aí eu vou desenvolvendo a vontade mesmo de buscar um outro sentido para a minha vida, né? Um outro tipo de relacionamento mais saudável e tal, aí a situação muda, né? Mas são vínculos bem complicados. Né? Eu também, esse negócio de tapas e beijos comigo também não, viu, Wasser? Você tem razão aí, são formas patológicas de viver, né? Isso que a gente está comentando, tá? São maneiras aí patológicas que o casal tem que aprender, tem que solucionar e resolver, né? De uma outra forma. Então, continuando aqui. Então, o casamento, para ser real e leal na Terra, onde as provas se associam às expiações de modo indisfarçável, exige que os partícipes dessa empresa íntima hajam logrado a maturidade de intenções, que estejam elaborando o próprio equilíbrio emocional, certos de que a sua escolha está embasada no sentimento do bem-querer, quando a afinidade dos corações, o diálogo prazeroso, o acompanhamento fraternal, a ternura espontânea, destaquem a importância da conjugação dos ideais, de modo que a comunhão hormonal, por meio da conjunção corporal, seja um coroamento desse processo crescente de afetuosidade, que as responsabilidades do lar chancelam. Então, aqui ela está dando um padrão, né, de como é que o relacionamento deve se encaminhar, né? Como que o relacionamento deve se encaminhar de uma forma madura, né? O diálogo prazeroso, o acompanhamento fraternal, a ternura espontânea, né? Conjugação de ideais. Mas para isso, pessoal, é preciso que nós nos vinculemos um ao outro, não apenas pelo chakra genésico. É uma questão também fluídica, é uma questão vibratória, é uma questão também, não é, do nosso corpo energético, né? Nós devemos nos vincular à pessoa através da conjugação de todos os chakras, não apenas do chakra genésico, nos ligar pelo afeto, pelos ideais, né? Nós devemos nos ligar à pessoa de uma forma muito mais completa. E aí que começa o problema, porque de uma forma muito mais plena, né, Wássia? Porque os casais se elegem por causa da beleza, né? Porque sente prazer em estar com ele no sentido sexual, apenas o prazer, né? Mas isso não se sustenta ao longo do tempo, até porque o corpo vai mudando, né? A pessoa que era bonitinha já vai, né? Não vai ficando tão bonitinha assim, o marido já vai, né, se transformando também, então é preciso que hajam outros motivos, é preciso que hajam ideais,
né? É preciso que haja uma comunhão fraternal, afetiva. O Dudu vai ficando surumbático, né? Então é preciso que haja algo a mais. Porque senão, se nós quisermos que apenas, oi Ju, um beijo, apenas o chakra genético nos una, vai ser muito pouco, ele não aguenta. Se a nossa vinculação for apenas sexual, não vai aguentar a relação. É muito pouco diante da complexidade da vida, da família, dos filhos, né, da sociedade, tudo que rodeia a nossa vida, né, as exigências, os desafios existenciais, né. A Wasser está dizendo, porém, nem sempre os desafetos com quem nos encontramos aqui, na maioria, são nossos opostos. Sim, frequentemente são pessoas muito parecidas conosco, né? Às vezes até isso é que gera dificuldade, né? Às vezes a pessoa é muito parecida com a gente e a gente se assusta. Dois Alexandres juntos convivendo, eu não aguento, né? Então, às vezes a gente se vê no outro, né? E isso às vezes assusta. A gente achava que o outro era diferente da gente, quando a gente vai ver, ele era parecido, né, com a gente. A Veridiana. A convivência sexual é muito menor que os diversos desafios diários, né? A importância existe, né, da sexualidade e tal, como complemento, mas não como a única coisa que vai unir o casal, né? Senão é muito frágil mesmo, tá? Chega uma hora que as duas pessoas se sentem vazias, né? Ok? Então vamos lá, vamos andar um pouco mais aqui, senão a gente não vai conseguir terminar hoje. A Maria Dan, às vezes é muito um diferente do outro. Um é dia e outro é noite, né? Às vezes são as diferenças muito grandes aí que atrapalham, né? E a dificuldade de lidar com essas diferenças. Às vezes é porque os dois são muito parecidos mesmo. Então vamos lá. Não há dúvidas quanto aos cruéis processos de perturbadoras obsessões que, em tomando os incautos, quanto os despreparados em suas teias, provocam desastres horrendos, difíceis de suportados pelas almas frágeis, uma vez que, sobre o descaimento do tônus afetivo do casal, pesa ainda a sanha vingadora ou simplesmente a afinação de estúrdias ou enfermas entidades desencarnadas. Então aqui, aí complica, né? Aí complicou. Complicou. Aí entrou a questão da obsessão no meio. Quer dizer, a fragilidade do casal, a fragilidade das motivações, a fragilidade da vinculação energética, emocional, mental de um com o outro, agora tem o condimento da obsessão, da sanha vingadora de alguém, às vezes ligado ao casal, frequentemente ligado ao passado do casal, que agora, vocês estão juntos, né? Encontrei os dois juntos aqui, né? Na encarnação, então agora vocês vão ver, né? Vou transformar a vida de vocês no inferno, tá? E aí começa, né? Jogar um contra o outro, aproveitando as brechas que ambos concedem. Aproveitando as brechas que ambos concedem. Aí sim, aí o negócio, o circo pega fogo, como diz, né? Ou então, a simples afinidade de um ou de outro com certas entidades, às vezes viciosas, irresponsáveis, estúdias, né, como ela diz. Então, aproveitando as nossas fragilidades, surgem essas afinidades aí com espíritos irresponsáveis, levianos, viciosos, né, que passam a pesar sobre a vida do casal, passam a pesar na vida familiar, tá? E aí também acabam surgindo aí situações horrendas, situações muito difíceis, né? Processos de perturbação muito intensos, tá? Continuando com ela aqui, né? No entanto, esses inditosos perturbadores do além ligam-se às inclinações espirituais ou psicológicas
comuns do par, que se constituem em chamarizes ou fixadores do destempero, que se vai desenvolvendo no cotidiano. Estão entendendo, pessoal? Então, não é que a gente vai colocar a culpa nos espíritos, né? Ah, mas tudo é espírito, tudo é espírito. Claro, nós somos espírito, né? Deus é espírito, nós estamos mergulhados na vida espiritual, né? Mesmo na matéria. Só que o fato aqui é que eles aproveitam das nossas características psicológicas, emocionais, né? Mentais e emocionais que nós oferecemos. Então a responsabilidade com certeza é nossa, né? Porque nós acabamos dando brecha, né? Exatamente. Tá? O Dudu colocou, será que temos que ficar colocando a culpa no obsessor? Nem sempre é ele, e sim a convivência. É que a convivência nós já comentamos, né, Dudu? Nós estamos agora ampliando. Então o obsessor ele entra como mais um fator. Tá? O que nós não podemos é desconsiderar a obsessão. Porque tem muita gente que fica sofrendo a vida inteira aí e não quer saber do negócio de espírito, não quer saber de resolver o problema, de entender o que está acontecendo. Nem de se tratar, nem de ajudar os espíritos. Então nós temos que entender os vários fatores que estejam influenciando, né? Tem a nossa parte e tem também aqueles que acabam se vinculando a nós e aumentando ainda mais o nosso destempero, né? Como ela diz aqui, tá? Em primeiro lugar somos nós, né, Cida? Só que passamos a ter também essa outra parte aí que acaba pesando bastante, viu? Às vezes o casal não consegue, não encontra forças para mudar, enquanto você não trata para aliviar um pouco do ponto de vista espiritual. Né? Aí a pessoa começa a tratar, fazer a desobsessão, aí começa a conseguir respirar um pouquinho para mudar a situação. Às vezes o casal não consegue mudar sozinho. Precisa do passe, precisa da desobsessão, né, da conversa com certos espíritos na reunião mediúnica para começar a aliviar um pouquinho. Porque senão eles não conseguem nem respirar. Né? Evangelho no lar, tudo isso é importante. Né? Os temperamentos imoderados, que eles não conservam a moderação, explosivos ou depressivos, assim como o psiquismo indiferente ou gravemente ansioso, que imponham frieza ou desandado ciúme, formam cáusticos, caldos de cultura para o malogro da união. Então aqui ela está dizendo, né, dos temperamentos aí. As pessoas que não se moderam, as pessoas explosivas, as pessoas depressivas, as pessoas indiferentes, que cultivam facilmente a indiferença, ou as ansiedades, pessoas muito ansiosas, né? As pessoas que imponham frieza ou ciúme, né? Elas vão formando esse caldo cáustico aí, essa cultura, né? Esse caldo de vibrações negativas que acaba facilitando o malogro, né? O insucesso da união. Tá? Então, gente, olha só, não é só carência afetiva, não é só insegurança, é tudo isso aqui. Às vezes a pessoa é muito explosiva, muito impulsiva, ou depressiva, desanimada. Tudo isso, gente, fazem parte, na verdade, das nossas carências, né? Fazem parte daquilo que nós não temos bem desenvolvido, conscientizado, trabalhado dentro de nós. Acaba pesando no relacionamento, tá? Acaba pesando no relacionamento, né? Certo? Os tipos dominadores, absolutistas, quanto os desdenhosos, snobs, certamente conspirarão de modo grave contra a estabilidade doméstica. Tá? Olha lá, os tipos dominadores, absolutistas, eu falei, está acabado. Aqui quem manda sou eu, não sei o que, né?
A Veridiana, um lar, se as bases fincadas no amor de Deus e nos seus ensinamentos são portas abertas para a obsessão. Sem as bases fincadas no amor de Deus e nos seus ensinamentos são portas abertas para a obsessão, para o fracasso conjugal. Né? Aval. Vi isso acontecer há pouco tempo com um jovem casal que acabou por gerar muita tristeza para a filha de 3 aninhos. Né? Então, os tipos dominadores, absolutistas, os desdenhosos, que fica desdenhando do outro, esnobando o outro. Né? Às vezes, quando o outro tem menos conhecimento, quando o outro tem menos amigos, ou quando o outro tem menos alguma coisa, né? Fica esnobando, né? O outro. Aí ela fala assim, né? Os neuróticos chantagistas, aqueles que ficam fazendo chantagem emocional, né? Do mesmo modo que os neuróticos pirracentos, que ficam fazendo pirraça, né? Criam um profundo fosso nas relações, onde se precipitam os desprevenidos esposos. Gente, tudo isso vai surgindo porque antes de nós entrarmos em casa, a gente entra empurrando o nosso armário de problemas, né? O nosso armário de problemas, ele vai primeiro, ele entra em casa primeiro que a gente, né? A gente entra em casa empurrando o nosso armário cheio de problemas, né? A gente é pirracento, caprichoso, chantagista, né? Dominador, desanimado, né? Não é, pessoal? Então, a gente acaba projetando isso. E pior quando a gente foge de casa, a gente quer se casar para fugir de casa, né? Foge de casa através do casamento. E o que acontece? Começa a projetar tudo aquilo que tinha de problema em casa, né, da família da infância, que depois a família do adolescente e tal, acaba se projetando na família que ele criou. Né? Por isso que não adianta a gente lidar com os problemas na base da fuga dos problemas, mas o enfrentamento, né, a conscientização e o tratamento das situações. Né? Ok? Vamos lá, vamos avançar um pouquinho mais. Vamos ver se dá tempo de terminar aqui. Quem deseja construir um ninho de bendita convivência, realizando-se nos esponsais, não obstante a consciência dos percalços e das lutas humanas, prepara-se desde cedo por meio de um decidido esforço pela autoeducação, para que aprenda a ser alegre sem fingimento, humilde sem servilismo, simples sem relaxamento, tranquilo sem indiferença, amigo sem conivência negativa, atencioso sem submissão, amoroso sem tormentos lascivos. Olha que importante esse parágrafo, né? Quer dizer, quem deseja construir de fato um relacionamento sólido, uma vivência familiar mais equilibrada, desde cedo, desde a evangelização infantil lá, desde a evangelização infantil lá, já está conhecendo um pouquinho mais do espírito, já está conhecendo um pouquinho mais de si mesmo, da sua realidade espiritual, da reencarnação e tudo mais, né? E já está aí, com o tempo, vai aumentando essa consciência, né? E deve aumentar também o esforço por se auto-melhorar, por se auto-transformar. Entendeu? Né? A Wasser está dizendo, muito importante mesmo a verdadeira educação pessoal de A a Z. Né? Nós passarmos em revista, né, Wasser, os nossos sentimentos. Quando a gente chega na fase que é possível casar, nós já devemos ter uma consciência muito mais ampliada, né, Brás, da nossa realidade. Só que o fato é que a família muitas vezes não proporciona isso. Na escola, muito menos, porque está preocupado em fazer você passar no vestibular. A sociedade está despreparada para nos dar esse referencial. Então, nós temos que começar a buscar, né, o conhece-te a ti mesmo, isso mesmo, Brás. Né? Buscar o estudo da nossa personalidade,
da nossa individualidade. Nós temos, por isso que a jornada de anjos é tão importante, eu acredito, né? Nesse contexto aí. Porque ela realmente faz com que nós nos auto-encontremos, né? A Teresa de Brito também traz aqui um referencial bem legal para a gente, né? Para quê? Para que a gente entre na instituição do casamento realmente conscientes do que estamos fazendo. Conscientes das nossas fraquezas, consciente dos nossos potenciais, né? Para que a gente possa trabalhar um e outros da forma conveniente, né? A gente não pode esperar ficar perfeito para se casar, porque senão não é nessa vida que a gente vai se casar e nem nas próximas 10. Né? Então não é isso que se trata. Não se trata de ficar perfeito para se casar, não. Tá? Se a gente for esperar ficar perfeito, não vai casar nunca. Tá? A questão é termos mais consciência das nossas imperfeições e exercitarmos o nosso autodomínio, o nosso autocontrole, a autodisciplina, a autoconsciência. É isso que precisa. Né? Aval. Mas para quem já está no meio do caminho, só a terapia pode desatar esses nós. Né? Pode ajudar, né, Val? A Veridiana, algumas vertentes já defendem a colocação de uma educação emocional na escola, para ajudar o ser humano neste aspecto tão essencial. Vixe Maria, mas é o que mais precisa, viu, Veridiana? As pessoas cometerem uma visão mais psicológica, emocional, é o que mais está precisando, pelo amor de Deus. Isso já passou da hora, já. Né? Às vezes o pessoal chega lá passa no curso de medicina lá, tem toda a formação cultural lá, mas está um verdadeiro psicopata lá, totalmente desestruturado, totalmente, né, desequilibrado, só teve uma formação intelectual, mas nada, ou quase nada de formação emocional, né? Então está precisando mesmo isso aí, né? E tem muita tolerância para o outro, que sempre é o culpado na nossa visão. Então é isso mesmo, Wasser. À medida que a gente vai desenvolvendo a consciência, né, Wasser, não somente a gente passa a pesar menos no casamento, mas a gente também começa a absorver mais o comportamento do outro, porque a gente compreende melhor a dificuldade do ser humano. Eu sou ser humano, você também é ser humano. Eu conheço, eu entendo as dificuldades do ser humano. Então, eu começo a compreender de fato, né, as dificuldades do outro. Né? Ao ajustar-se às necessárias disciplinas da vida, que o tempo vai consagrando, os futuros esposos se vão iluminando para que mutuamente se respeitem, se estimem, se ajudem para o crescimento da sonhada família. Né? No casamento, pessoal, um vai espelhando o outro. Isso que assusta um pouco o casal. Um vai espelhando o outro. Um vai mostrando para o outro certos pontos fracos. Né? Vai dizendo para o outro. Né? E às vezes o outro não quer ouvir. Às vezes a gente não quer ouvir. Né? Então isso às vezes assusta um pouco. Mas ao mesmo tempo é uma maravilhosa oportunidade de nós nos enxergarmos melhor. Na convivência com alguém, essa pessoa está o tempo todo nos mostrando determinadas falhas que nós temos. Né? Então, a pessoa que não convive com alguém direto, ela não tem muito essa possibilidade. Né? Certo? É uma lapidação, né, Maria? Aí, próximo parágrafo aqui. Esse movimento envenenado que criou uma categoria de cônjuges que, seguindo o modismo, bem poderíamos chamar de cônjuges descartáveis, entre aspas, o que tem conseguido é a geração de maiores infortúnios e afligentes experiências, considerando-se as notáveis exceções, formadas por aqueles que se superam a si mesmos após uniões frustradas, sem que tenham podido evitá-las, desejosos de seguir adiante no bem e no amor. Então aqui ela está falando assim, olha, existe essa categoria de cônjuges infelizes hoje, né, desse modismo de cônjuges descartáveis, que só tem gerado mais aflição, mais infortúnio. Né?
Mas ela abre espaço aqui para uma outra situação, daquelas notáveis exceções, né, que passaram por experiências frustradas, que não dependeram delas, né, de um ou de outro, né, que não conseguiram evitar certas situações difíceis, né, e continuam desejosos de seguir adiante no bem e no amor. Quer dizer, independente da experiência frustrada que tiveram, continuam com os ideais de busca, de vivência do bem e do amor. Tá? Então, ela coloca essa alternativa aqui como exceções notáveis, né? De pessoas que fizeram o que puderam para manter o casamento, mas não conseguiram evitar a separação. Né? Aí o último parágrafo, para a gente terminar aqui, né? Quando o materialismo vulgar ou sofisticado ceder lugar às amadurecidas reflexões sobre os porquês da nossa vida planetária e sobre os planos da divindade para cada um e para cada dois, o casamento terá grandes perspectivas de converter-se num eminente curso de aperfeiçoamento das almas, que se preparam para prestar excelente cooperação com Deus na Terra ou além dela. Tá? Então, a importância de amadurecer reflexões, né? Para que nós entendamos os planos, o porquê da nossa vida planetária e os planos da divindade para um ou para dois, no caso do casal, né? Então haverá essa possibilidade, né, de um eminente curso de aperfeiçoamento das almas, tá? Que seria o casamento, um curso de aperfeiçoamento das almas. É um estágio que nós fazemos, né, para que nós nos aperfeiçoemos e nos preparemos, como ela diz, para prestarmos excelente cooperação com Deus na Terra ou além dela. Tá? Ok, pessoal. Então é isso, né? Então nós terminamos aqui esse capítulo sobre os esponsais, né? Cheio de reflexões para o casal aí, né? Que está surgindo. E semana que vem é sobre a liberdade conjugal, tá? Capítulo 7, semana que vem, a liberdade conjugal. Aí nós vamos tratar de uma outra área importante também aí, né? A liberdade que cada um se permite, né? Ou não, viver dentro do casamento, tá bom? Gente, então, um grande abraço a todos, Florzinha, Maria, Marcinha Cortes, Joel, João Mime, Silvia, Lua, Val, Kátia, Larissa, Veridiano, Marcelo, Cida, Wasser, Maria, Adão, Zélia Carneiro, Ju, Braz, Ana Isabel, Wagner, Sandra Saviano, Dudu e Irmão X. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia, tá? Nos encontramos então amanhã à noite, né, às 8 horas, temos o estudo do autodescobrimento, tá? Então um forte abraço, até mais. E o pessoal do Facebook também, obrigado, né? Quem estiver ouvindo aí, seja sempre muito bem-vindo, tá? E fiquem com Deus. Nós vamos encerrar então aqui a transmissão, tá? Até mais então. Um abraço.